A paz do Senhor Jesus, uma boa noite a todos. Estamos aqui mais um dia para falarmos sobre a palavra do Senhor, a palavra de Deus que está escrita na Bíblia Sagrada. E hoje eu quero trazer aqui um contexto bem legal para a gente. Muitas coisas têm acontecido no mundo, coisas que muitas das vezes assustam a gente, mas hoje a palavra que eu vou trazer aqui ela está escrita nos Salmos, no livro de Salmos, capítulo de número 91, onde trazem várias promessas, onde trazem vários livramentos para a nossa vida. E se a gente aplicar, pôr em prática esta palavra, nós estaremos guardados debaixo das potentes mãos de Deus. Aqui contém vários livramentos neste livro, e eu vou trazer a explicação versículo por versículo, para que nós possamos entender a verdadeira essência desses salmos. Vamos começar orando, entregando a Deus este momento e daqui a pouquinho começaremos a falar da palavra. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, neste momento nós adentramos na tua presença e agradecemos primeiramente por mais um dia vencido na tua presença. Agradecemos pelos grandes livramentos que nós pudemos visualizar e aqueles que não conseguimos visualizar, pois sabemos que no mundo espiritual o Senhor nos reservou muitas bênçãos neste dia de hoje para que nós pudéssemos vencê-lo. Pai, nós somos gratos, meu Deus, rendemos graças ao Senhor, porque sabemos que o Senhor, nosso Deus, está presente em nossas vidas, diariamente nos conduzindo, guiando os nossos passos, indo à nossa frente em todos os caminhos, endireitando caminhos tortuosos, nos concedendo livramentos e então nós queremos te agradecer. Queremos entregar este momento em tuas mãos e te pedir que eu diminua para que o Senhor cresça e a tua glória resplandeça através da tua gloriosa, santa e bendita palavra. Amém. Bom, então vamos começar. Eu quero fazer a leitura aí do Salmos número 91 por completo, onde a palavra nos diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo protetor. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, e nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque o Senhor é o teu refúgio, o Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Esse salmo tremendo e poderoso que nos traz grandes livramentos. E eu quero aqui, primeiramente, explanar um pouquinho, né? O Salmo 91, ele que está cheio de significados. E desde o início, nós podemos contemplar que aquele que se refugia em Deus, ele está debaixo da proteção do Todo-Poderoso, não só ele, mas ele, a família dele,
a sua casa e tudo o que nela há. Porque tudo que eu mencionei aqui, bem na realidade, não é nosso, é de Deus. Tudo o que Deus colocou em nossas mãos, nós temos que cuidar, zelar, porque um dia Deus irá cobrar de nós, né? Então a nossa casa, a nossa família, todos os bens que foi Deus quem nos concedeu, né? Deus que nos abriu a porta de emprego, Deus que nos abriu a porta para que nós pudéssemos eh, adquirir esses bens que hoje estão conosco, enfim, tudo o que eu mencionei, a gente costuma falar que é nosso, mas na realidade não é, pertence a Deus. E aqui fala, então, que aquele que faz de Deus a sua casa e está debaixo da proteção do Deus Todo-Poderoso, ele tem um relacionamento pessoal com Deus de confiança e de proximidade. E é a única coisa que pode garantir essa proteção. A gente está ligado, né? A palavra de Deus, ela nos fala que tudo que é ligado na terra é ligado no céu, e tudo que é ligado no céu é ligado na terra. Então, nós estamos próximos de Deus, porque nós acreditamos que Jesus é o caminho para nós nos conectarmos a Deus. E no versículo de número 1, há duas figuras bem marcantes, né? O esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente. Essas expressões, elas se referem à proteção e à nossa comunhão com Deus. O esconderijo do Altíssimo trata do nosso próprio coração. Quando permitimos que Deus faça morada em nosso coração, e estar à sombra do Onipotente significa estar sob a proteção do Deus Todo-Poderoso, né? Então, quando a gente abre o coração e permite que Deus faça morada no nosso coração, nós já estamos sendo protegidos, guardados por Deus, né? E no versículo de número 2, o salmista ainda afirma que Deus é a sua proteção, a sua força, o seu baluarte, em quem ele tanto confia. E para nós hoje, que estamos vivenciando todos esses acontecimentos aí do mundo, né? Ao nosso redor mesmo. Às vezes nós contemplamos coisas, notícias, né? Ou às vezes parentes nossos, amigos, conhecidos, vizinhos, que estão sofrendo ou passando situações que a gente não imaginava que fosse ver, não imaginava que pudesse acontecer, né? Esses abalos sísmicos, essas ondas gigantescas, essa fúria da natureza, tudo isso está no controle e na direção de Deus. Tudo isso acontece pela vontade permissiva de Deus. Então, Deus está no comando, está no controle. E muitas das vezes a gente não percebe, mas essas coisas elas estão escritas no livro de Apocalipse e diz que agora no final dos tempos, né, a qual já estamos vivenciando, estamos começando a vivenciar, elas aconteceriam. E mas nós temos aí a palavra de Deus para nos amparar, nós temos a presença de Deus a quem nos recorrer, enfim. Agora eu quero falar também do trecho que está descrito no versículo de número 3, que diz que Deus nos livra do laço do passarinheiro. O que seria esse laço do passarinheiro? O laço do passarinheiro são armadilhas de Satanás, armadilhas do inimigo da nossa alma, que muitas das vezes a gente não percebe, mas a gente acaba caindo, talvez por ignorância nossa,
talvez por falta de conhecimento, ou talvez por sermos pessoas de bom coração e não acreditarmos que certas coisas irão acontecer ao nosso redor, ou conosco, né? Ou com algum familiar da gente. Mas esses laços no mundo espiritual, eles estão prontos, preparados. E muitas das vezes, quando a gente não busca a Deus, quando a gente não recorre a Deus em oração, pode ser que nós deixamos passar desapercebidos um não de Deus, um, uma palavra, um sinal que às vezes Deus nos dá para que nós não possamos cair nessa armadilha. E da mesma forma, Deus nos protege do perigo iminente e das pestes contagiosas. Mas nós não podemos esquecer que muitas das vezes coisas que acontecem no decorrer dos nossos dias, no dia a dia mesmo, coisas corriqueiras, que às vezes nós pensamos ser tão simples, ela pode nos trazer problemas mais lá na frente, no futuro. Então, tudo aquilo que o seu coração acusar, que acusar uma dúvida, ou o seu coração não manifestar que aquilo ali é uma coisa agradável, nós temos que recorrer a Deus em oração para que nós não caiamos no laço do passarinheiro. No versículo de número 4, o salmista compara a verdade de Deus a um escudo protetor. O pavês é um grande escudo que protege um guerreiro por inteiro. A palavra de Deus tem esse poder quando nos revestimos da verdade. A verdade é o quê? Nada mais do que conhecermos a palavra de Deus e saber interpretar ou posicionar ela em nossas vidas. Porque de nada adianta a gente ler. Nós temos que ler e trazer ela para nossas vidas. Nós temos que aplicar no nosso dia a dia para que nós possamos ser abençoados. Também temos no versículo de número 5 o terror noturno. Este terror noturno é uma associação ao pânico e ao medo. Com Deus temos paz, tanto de dia quanto de noite. Ele é a nossa luz. As setas que voam de dia, referidas no verso, também estão ligadas às ameaças que recebemos em nossa direção. Tudo isso pode ser tanto no mundo espiritual quanto aqui mesmo, no mundo a qual estamos vivendo, no mundo terreno. E no versículo de número 6, o verso também diz que esta cobertura dada por Deus se estende à nossa saúde, tanto as ameaças visíveis quanto as invisíveis. Como eu já disse anteriormente, as ameaças visíveis são aquelas que nós podemos visualizar no nosso dia a dia, no decorrer dos dias, né? Enfim. E no invisível, que se refere aqui ao texto, é o mundo espiritual, ao qual nós não conseguimos visualizar, enxergar. No versículo 7 diz também que certamente este é o trecho, aliás, mais conhecido, né, dos Salmos 91, onde se refere que caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Deus, ele cuida especialmente de nós. Às vezes, nem temos consciência dos livramentos que recebemos. Como já disse anteriormente, podemos contemplar livramentos, mas também no mundo espiritual nós não contemplamos. E ainda que, ainda que nós estejamos no epicentro de uma destruição, Deus irá nos preservar. Mas para isso nós temos que colocar a nossa fé em prática. Como eu disse anteriormente, não só ler a palavra. Os Salmos de número 91, não basta só a gente ler. A gente tem que ler, meditar e colocar em prática diariamente em nossas vidas, para que nós possamos receber estas bênçãos, né, contidas neste texto. E no versículo de número 8, fala que a vitória do ímpio
do ímpio, ela é temporária, mas a vitória do justo ela permanece para sempre. Aquele que busca refúgio na palavra de Deus, ela constatará a sua justiça com os seus próprios olhos. Ou seja, a gente vai ver tanto o castigo dos ímpios, como as bênçãos a qual nós iremos receber da parte de Deus. No versículo de número 9, também traz uma reafirmação do que foi escrito nos versos 1 e 2, que quem busca a Deus faz dele o seu refúgio, morada, ele está seguro, ele está ali bem posicionado, né? Porque as potentes mãos de Deus cobrindo a nossa casa, o nosso lar e a nossa família, de nada a gente vai padecer. Também, chegando aqui no versículo de número 10, aqui diz que justamente por sermos morada do Senhor, nenhuma praga ou mal nos sucederá. A tenda, ele se refere à nossa casa, né? E essa casa, tanto pode ser a nossa casa territorial, quanto a casa de Deus, que porque nosso corpo é o templo de Deus, é o templo do Espírito Santo. E o coração, então, é referido como casa, ou seja, o templo do Espírito Santo. Então, nenhuma praga chegará à nossa tenda. Então, a nossa tenda terrena, que é a nossa casa, mas também a tenda, que é o coração, a casa de Deus. O versículo de número 11, Deus responde que ele cuida, ele abençoa aqueles que fazem dele o seu escudo. E até os seus anjos ele envia para nos servirem. Por amor ao Senhor, ele coloca o seu exército diante do nosso caminho, mas não somente o exército, mas o próprio Filho dele, nosso Senhor Jesus Cristo, em nosso favor. No versículo de número 12, além de nos proteger, Deus, através de Jesus, já nos livrou da queda, da vergonha e da acusação. Então, nós precisamos crer, nós precisamos ter fé, acreditar que quando a gente faz menção dessa palavra, ou que a gente recebe essa palavra através de uma oração, nós estamos ali protegidos, livres da queda, da vergonha e da acusação. A palavra fala que aos seus anjos ele dará ordem ao nosso respeito, para que nos guardem e que não permita que nós tropeçamos em pedra nenhuma. Essa pedra a qual ele se refere, ela pode ser uma pessoa que está ao nosso lado, que trabalha com a gente, um familiar, uma pessoa próxima. Essa pedra também que pode fazer a gente tropeçar pode ser na área da nossa saúde, uma doença. Essa pedra, ela tem vários sentidos, vários significados, né? Pedra, então, seria tudo aquilo que nos faz tropeçar e cair. Mas até nisso, Deus já nos livrou através da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E o versículo de número 13, o salmista se refere a pisar no leão e na áspide, que seria uma víbora. Significa que Deus não quer somente nos proteger, Ele quer nos dar a vitória, seja nas pequenas lutas, como pisar numa víbora, ou nas grandes batalhas, como derrotar um leão. Então, este é o significado do versículo 13, né? A vitória seja dada a nós através das pequenas lutas, como pisar em uma víbora, mas também as guerras maiores, que é vencer ou derrotar um leão. E aí, para isso, até temos um ditado, né? Que todos os dias a gente acaba matando um leão e para poder vencer, né? Versículo de número 14, este livramento é o resultado da nossa comunhão com Deus, que de quem ama verdadeiramente o Senhor e, antes de tudo, é amado por Ele.
Às vezes a gente fala: "Ah, eu amo Deus, eh, eu sigo a Deus, eu sirvo a Deus", mas não é bem assim, né. Eh, é bem verdade que é Deus quem nos ama, é bem verdade que é Deus que nos segura em nossas mãos para que nós não venhamos cair. E foi Ele quem nos escolheu e não nós que escolhemos Ele. Essa é a verdade. Versículo de número 15: Deus ouve a oração do justo, não importa a tribulação, as dificuldades são oportunidades para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Então, muitas das vezes passamos por adversidades, por dificuldades, e às vezes a gente entristece o nosso coração e ali a gente até pensa, né, em parar, em desistir, eh, enfim, a gente se sente enfraquecido, mas na realidade essas dificuldades são oportunidades para que nós venhamos crescer e também engrandecer o nome do Senhor, através da nossa fé. E versículo de número 16, o último versículo aí do Salmos 91: Deus é a nossa proteção e a nossa salvação. A longevidade é a tua consequência, é a boa consequência, perdão, de quem se refugia no Altíssimo. Somente Deus consegue saciar o nosso espírito, enchendo-nos de esperança. Essa longevidade, então, a qual se refere ali, é uma longanimidade da nossa alma, do nosso espírito, enchendo-nos de esperança, alimentando-nos da palavra de Deus, nós conseguimos prolongar os nossos dias aqui na Terra. Então, esse foi o aprendizado de hoje, né? Salmos 91, que muitas das vezes nós mencionamos, mas às vezes lemos e não damos, assim, uma certa ênfase, né, nesta palavra. Mas essa palavra ela é muito profunda, ela garante muita proteção, muito livramento. Se não me engano, são 11 livramentos que contém no texto de Salmo 91. Então, todas as vezes que nós formos orar, que nós possamos voltar o nosso coração a Deus e confiar que esta palavra sendo aplicada em nossas vidas, nós estamos aí garantidos, né? De proteção, de livramento, não só nós, mas as nossas famílias, nossos filhos, nosso lar, enfim, todos aqueles que nós queremos bem. Vamos orar então para terminar esse vídeo. Agradeço ao Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, por esta palavra maravilhosa. Todos aqueles, meu Deus, que chegarem este vídeo, que o Senhor possa profundamente tocar no coração de cada um e garantir a eles estas proteções, esses livramentos e que nós venhamos todos os dias fazer menção desta palavra, porque os dias são maus, porém nós temos um Deus que é grande, que é poderoso e que nos concede todas essas bênçãos, essas vitórias, não só na nossa vida terrena, mas também na nossa vida espiritual. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, obrigado pela companhia de cada um que vai passar por esse vídeo e que Deus abençoe a todos nós. Amém. Amém, irmãos? Então, nós ficamos por aqui e logo, logo faremos um novo vídeo trazendo aí uma palavra para consolar e para confortar os nossos corações. Até mais.